Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Elisandra, sou enfermeira formada há 4 anos, já trabalhei em unidade básica de saúde, agora atualmente estou trabalhando no Hospital São José aqui em Maravilha, né, para quem não me conhece. Hoje a gente vai iniciar então a matéria de Fundamentos de Enfermagem 1, tá? É uma matéria então muito importante, tá? Peço que vocês estudem bastante, não, assim como as outras matérias também, tá? Mas o Fundamentos é a matéria que vai trazer para vocês um pouquinho do que é a enfermagem, tá? Então, para mim conhecer um pouquinho vocês, eu trouxe uma atividade, são 2 questõezinhas, tá? De o porquê você escolheu a enfermagem e para você qual o papel da enfermagem, tá? Então, deixei o meu e-mail logo abaixo. Vocês estarem com palavras breves, tá? Para mim conhecer um pouquinho vocês e vocês podem encaminhar nesse e-mail para mim. Então, vamos iniciar essa matéria hoje, então, falando um pouquinho sobre o que é hospital. Então, o hospital ele tem origens, né, desde a Idade Antiga, onde tinha, então, lendas e mitos dos povos que atribuíam, então, a doença como se fossem castigos de Deus, né? Então, antigamente, quem estava doente era porque, né, era castigado pelos deuses, tá? Os gregos, eles construíam, então, os hospitais templo, né, que eram aqueles edifícios bem arquitetônicos, enfim, e que seguiam, então, aquelas superstições e místicas da época, né? Então, o termo hospital, ele tem origem do latim, que significa, então, o que dá agasalho ou o que hospeda. Origina-se também do latim, né, do primitivo, os termos hospedale, que são aceitos, então, em diversos países. Lá na era cristã, tá? Os termos, então, que mais se relacionavam, então, eram, então, de lugar para receber doentes, asilos para pobres, asilos para crianças, asilo e refúgio para viajantes estrangeiros, para velhos. Era um lugar, então, que recebia enfermos incuráveis ou insanos, tá? Então, antigamente, essas pessoas doentes, elas eram, então, vistas como que estavam recebendo os castigos de deuses. Então, o hospital era visto como esse ambiente, tá? Antigamente, então, era visto como um ambiente, assim, para essas pessoas enfermas. Na Índia, então, em 226 a.C., tá? Tem registros, então, em rochas lá do país que haviam, então, esses hospitais também, tá? Somente, então, contudo, né, somente então na era cristã, o hospital ele passou então a ser caracterizado então como uma entidade de assistência, tá, para os doentes, pobres, peregrinos, então com os princípios então de proteção e amor ao próximo, tá? Então antes disso o hospital era aquele templo visto então para as pessoas doentes, castigadas pelos deuses. Então na era cristã passou então a ser visto então os hospitais como esse lugar então para assistência. Essa feição, então, né, da religião nas organizações hospitalares, tá? Se acentuou bastante ali no século XII ao século XVI, nos mosteiros, né, onde os monges e religiosos, eles praticavam, então, eles atendiam esses enfermos, né, essas pessoas doentes. Aqui tem algumas imagens, né, de antigamente, como era, então, né, nesses ambientes religiosos onde eram, então, tratados e curados esses doentes. Então, a partir de 1312, né, o tratamento, então, desses doentes passou, então, a ser exercido por leigos, né, competindo, então, aos religiosos o direito, então, de assistência espiritual, né? Então, eles deixaram um pouquinho de lado esse atendimento aos doentes, passaram mais para assistência espiritual e outras pessoas, então, começaram, então, a praticar essa assistência aos doentes. Assim, então, começaram, então, a crescer e desenvolver instituições entre os povos, tá? E gradativamente foram se libertando, então, né, da igreja, então, do lado religioso. No Brasil, em 1955, através do decreto número 37.777, tá? Foi criada, então, uma comissão para elaborar um anteprojeto de lei orgânica de assistência médica hospitalar, tá?
Então, na época, o hospital ele foi constituído, né, como uma instituição destinada a internar para diagnóstico e tratamento, tá? As pessoas, então, que necessitassem, então, de assistência médica e cuidados, então, constantes da enfermagem. Em 1977, foi instituída, né, uma portaria pelo Ministério da Saúde, né, que aprovou, então, normas e padrões das construções e instalações, então, desses serviços de saúde, né, em geral. Em 1978, né, surgiu, então, programas de estudos avançados em administração hospitalar e esses sistemas de saúde, né, que elaborou, então, um manual de organização e procedimentos hospitalares, tá? Então, o que esse manual dos estabelecimentos público, privado, de pequeno, médio ou grande porte, tá? Em um documento que normatizava, né, e aperfeiçoava, então, a organização, então, dessas instituições. Então, segundo o Ministério da Saúde, né, o hospital ele é definido, então, como um estabelecimento de saúde, né, que tem o destino, então, de prestar assistência, tá, em regime de internação, a uma determinada clientela ou de não internação nos casos, então, de atendimentos ambulatoriais, que é quando, então, o paciente fica menos de 24 horas no hospital e não é internado. O hospital, então, ele tem 4 funções básicas, né? A função de prevenção, educação, pesquisa e reabilitação em saúde. Então, a função preventiva, ela geralmente, dentro do hospital, ela é realizada, então, nos ambulatórios, onde, então, os pacientes, né, às vezes retornam, então, após a alta, né, para o controle e prevenção, né, dessas doenças. Consiste, então, na vigilância materno-infantil, vigilância do crescimento normal da criança e do adolescente, controle de doenças transmissíveis, prevenção da invalidez mental e física. Então, é tudo que vai ser feito para prevenir, né, antes que ocorra uma doença, tá? A função educativa, né, então, através, então, da educação, né, da prática de saúde pública, visa, então, educar o paciente e a comunidade. Também através, então, da formação e aperfeiçoamento de profissionais de saúde, como campo, então, de ensino a fim, né, de formar profissionais. A gente tem vários hospitais escola, né, que servem, então, como campo de estágio para esses profissionais. A função de pesquisa, né, o hospital também serve, então, como um campo de pesquisa científica relacionado à saúde, né, através, então, de prontuários, enfim, é realizada várias pesquisas, né, que vêm nos ajudar, então, a entender um pouquinho mais, né, sobre a nossa saúde, nossa doença, né. As funções de reabilitação é aquela função, então, quando tem um paciente doente, né, o hospital, então, vai contribuir para a reabilitação desse paciente, né, visando, então, proporcionar-lhe condições para que ele se retorne ao seu meio e às suas atividades normais. Infelizmente, né, no Brasil, a reabilitação ela é um dos principais, a função primordial do hospital, né? Seria muito bom se a gente tivesse como a prevenção, né, nossa função primordial, mas infelizmente a gente tem muita doença, enfim, e a prevenção não dá conta, e então a gente precisa, né, fazer parte, então, da reabilitação desses profissionais, desses clientes. Então, o perfil de atendimento do hospital, a gente tem, então, um hospital geral e um hospital especializado, tá? Então, o hospital geral, ele é aquele, então, que vai atender, né, pacientes, portadores de várias doenças, tá? De várias especialidades médicas. Pode ter ação limitada tanto a um grupo etário, tá? Pode ser um hospital infantil ou a determinada população, hospital militar, previdenciário, ou então com uma finalidade específica como um hospital de ensino, por exemplo, tá? Então, ele é um hospital geral. Já o hospital especial, ele vai se limitar a atender as necessidades de uma determinada especialidade, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas das várias especialidades que a gente tem, tá?
infectologia, neurologia, ortopedia, cardiologia, enfim, tá? Então, o hospital, para ele ser especial, ele vai ser especializado, ele vai atender uma dessas determinadas especialidades, tá? Temos também a classificação do hospital quanto ao porte. Então, hospital de pequeno, médio e grande porte. Então, o hospital de pequeno porte vai ser aquele hospital com capacidade, então, de operação de até 50 leitos. Então, se eu tiver um hospital com menos de 50 leitos, eu tenho um hospital de pequeno porte. Quando o hospital tiver, então, capacidade de operação de 50 a 150 leitos, então eu vou considerar esse hospital como um hospital de médio porte. Já o hospital de grande porte, ele vai ter, então, a sua capacidade de operação de 150 a 500 leitos. Se eu tiver, então, um hospital com mais de 500 leitos, a gente vai considerar, então, esse hospital com capacidade. O hospital ele também pode ser, então, classificado quanto ao perfil econômico, tá? Em hospital particular, beneficente, filantrópico e público. Então, um hospital particular é aquele, então, que integra o patrimônio, então, de uma pessoa natural ou jurídica, né? É um hospital, então, de direito privado, né? Não instituído, então, do hospital público, tá? O hospital beneficente, ele vai integrar o patrimônio de uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Porém, ele é mantido por contribuições e doações particulares, tá? Então, ele é destinado à prestação de serviços, então, dos seus associados, enfim, respectivos, né, dependentes, aplica, então, integralmente aos recursos da manutenção, né, os seus, então, bens, então, aplicado ali para manutenção e desenvolvimento dos objetivos sociais do hospital. Então, no caso, os bens do hospital beneficente, tá, reverte, então, em proveito de outras instituições do mesmo gênero ou poder público, em caso, então, de extinção desse hospital, tá? Se eu tiver, então, um hospital filantrópico, né, também integra o patrimônio, então, de uma pessoa ou jurídica ou direito privado, né, e ele mantém parcial ou integralmente, então, se mantém, né, por meio de doações. Então, que propõe, então, a prestação de serviços gratuitos, né, à população carente em seus ambulatórios, reservando, então, os leitos de acordo com a legislação em vigor ao internamento gratuito, tá? Organizando, então, mantido pela comunidade e cujos resultados financeiros vão ser revertidos exclusivamente ao custeio das despesas da administração e manutenção do hospital, tá? E o hospital público é aquele, então, que integra, então, patrimônio da União, do Estado, Distrito Federal ou Municipal, tá? E ele oferece, então, os leitos gratuitos, o atendimento, então, gratuito à população. Quanto ao corpo clínico do hospital, tá? Então, a gente tem um hospital que tem corpo clínico fechado, que é quando a gente diz, então, que é o hospital onde não permitem em rotina atividades de outros profissionais, a não ser, então, os que integram o corpo clínico do hospital, tá? E temos o hospital de corpo clínico aberto, que é aquele hospital que ele tem um corpo clínico, né, estruturado, mas ele permite, então, que um outro profissional habilitado, né, interne e trate seu paciente no hospital, tá? Aqui eu trouxe, então, alguns conceitos para vocês, tá? Do que é o paciente, né? É o elemento, então, principal de qualquer instituição de saúde, né? Ele é considerado, então, qualquer indivíduo que submetido ao tratamento, controles, exames ou observação médica. Aqui um outro termo, então, de paciência, né? Que é aquele que espera. O que é a paciência no atendimento, né? Na espera do atendimento. O paciente é aquele que espera, ou seja, que deve ter paciência, esperar por ações e intervenções dos profissionais de saúde, tá? Então, a pessoa doente, então, que precisa do cuidado, é uma pessoa, então, que está necessitando de cuidados especiais, amparo, que pode ser por um período curto, médio ou longo, né? É alguém que encontra-se internado, frágil, com necessidades de cuidados individualizados, isso é muito importante,
cada paciente é único, cada cliente é único, ele precisa de um cuidado individualizado, tá? Cada pessoa tem uma fragilidade de uma forma diferente e enfrenta situações, né, diferentes de uma pessoa da outra, né? Então, o cliente, o que é o cliente? Cliente, então, é um termo mais atual que a gente utiliza, então, em vez de chamar o paciente, a gente chama de cliente, tá? É uma denotação bem atual. É uma forma mais moderna da gente denominar, então, a pessoa que está utilizando os serviços de saúde, né? Então, é aquele que usa o serviço ou mercadoria pelo qual pagou, né? Lembrando, né, que independente de ser serviço público ou particular, todos nós somos clientes, por quê? Independente de ter pagado ser particular ou pelo convênio ou pelo SUS, né, a gente é um cliente, porque mesmo usando o SUS, a gente tem direito porque a gente paga impostos, né? Então, de qualquer forma, particular, SUS, convênio, somos todos clientes. Profissional de saúde, tá? Então, aqui a gente tem uma frase, então, que são seres humanos que lidam mais com pessoas e menos com pacientes, mais com condições humanas e menos com patologias fixas, mais com os riscos socioculturais do que biológicos, mais com um contínuo atendimento e menos com episódios de doença, tá? Então, são frases assim para a gente pensar um pouquinho que profissional que nós vamos ser, né? Eu vou ser aquele profissional que vou tratar, então, o meu cliente, o meu paciente de uma forma individualizada, eu vou tratar todo mundo igual, né? Então, vamos refletir. Então, a enfermagem, segundo a Wanda Horta, né? É a ciência, a arte de assistir ao ser humano, ao indivíduo, à família e à comunidade, no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente dessa assistência quando possível, pelo ensino do autocuidado, de recuperar, manter e promover a saúde em colaboração com o outro. Então, o que a Wanda quis dizer para nós aqui, tá? Que nós vamos assistir não apenas ao nosso cliente, ao nosso paciente, mas à família, à comunidade que está inserida, né? Que esse paciente está inserido, né? A gente vai atender as necessidades básicas, né? Para torná-lo independente da nossa assistência, tá? A gente vai ensiná-lo a ter o autocuidado quando possível, para que ele consiga fazer, para que ele fique independente de nós, tá? Outra frase para a gente pensar, tá? Refletir um pouquinho de que profissional que eu vou me tornar, tá? Então, eu espero que tenham gostado, tá? Dessa primeira aula, conhecer um pouquinho sobre o que é o hospital, tá? Qualquer dúvida eu estou à disposição, sempre o Vanderlei disponibiliza o meu número de telefone, pode mandar mensagem por WhatsApp ou por e-mail, tá? Assim que possível, eu estou respondendo vocês, tá? Então, sempre após cada aula, né, vai ter alguma atividade, eu vou deixar um estudo dirigido também para vocês responderem, tá? Qualquer dúvida que tiverem, eu estou à disposição, tá? Bons estudos e abraços!